Olá, alunos, tudo bom? Vamos lá prosseguir com o nosso estudo de fonética e fonologia na aula de número 5, dessa vez dedicada aos encontros vocálicos. Então, olho comigo na telinha aí para a gente aprender mais esse tópico da área de fonética e fonologia. O que são encontros vocálicos? É a situação em que duas vogais aparecem sucessivamente em uma mesma palavra. Dessa forma, haverá sempre duas letras, cada uma representando o som de uma vogal. Então, vejamos que nós temos aqui palavras como Europa, Augusto, teimar, lauda, fleuma e muitíssimas outras mais, em que eu tenho dois sons vocálicos em posições sucessivas na mesma palavra, ou seja, um ao lado do outro. E isso vai me caracterizar um encontro vocálico. Os encontros vocálicos podem ser classificados em, primeiramente, nós temos os ditongos, que vai ser o encontro de uma vogal com uma semivogal. Como a semivogal não pode ser pronunciada sozinha na sílaba, os ditongos são sempre indivisíveis na separação silábica. Então, se você separa as sílabas de uma palavra e ficam duas vogais letras numa mesma sílaba, podem ter certeza que uma delas vai estar representando ou o som I ou o som U, e vão ser, nesse caso, semivogais. E o encontro vocálico aí formado vai ser um ditongo. Então, a primeira dica aí é que os ditongos não se separam durante a separação, durante a divisão silábica. E isso pode nos ajudar a identificá-los nas palavras. Qual é a classificação dos ditongos? Se a sequência é de semivogal e vogal, você vai ter o chamado ditongo crescente, como em água, série, quadrado, índio e etc. Repare que a sequência é semivogal, vogal. O som I e o som U aparecem sempre antes dos sons vocálicos, e isso, então, me caracteriza o encontro de semivogal mais vogal, que é o ditongo crescente. Já os decrescentes são aqueles formados por vogal e semivogal, ok? Como em faixa, peixe, mingau e etc. Repare que os sons representados pela letra I e pela letra U vêm sempre após o fonema vogal, me caracterizando, então, um ditongo do tipo decrescente. Os ditongos também podem ser orais, se forem formados por vogais orais, como em feixe, degrau, aula e papai. E podem ser nasais, se possuírem uma vogal nasal em sua estrutura, como em avião, mamãe, cãibra, muito e etc. Então, no resumo da ópera, nós temos aí que os ditongos podem ser crescentes e decrescentes, orais e nasais. Logo, eu posso ter o ditongo crescente oral ou ditongo oral crescente, como em história, por exemplo, e o ditongo crescente nasal ou ditongo nasal crescente, como em quando. Posso ter o ditongo decrescente oral ou ditongo oral decrescente, como em ideia, e posso ter o ditongo decrescente nasal ou ditongo nasal decrescente, como em nação. O segundo tipo de encontros vocálicos são os hiatos. Hiatos são o encontro de duas vogais. Como cada sílaba só pode ter um único fonema vocálico, isso significa que necessariamente elas terão de se separar quando da divisão silábica. Portanto, as vogais que formam um hiato sempre ficarão em sílabas separadas. São exemplos de hiatos, por exemplo, as palavras saúde, saída, duas, enjoar e etc. Repare que saúde você vai ter sa-u-de, saída, duas, enjoar. Porque na estrutura silábica do português, eu só posso ter uma vogal em cada sílaba. Se aparecem duas vogais letras numa sílaba, nós já vimos que uma dessas letras terá de representar um fonema semivogal e não uma vogal. E as semivogais não podem ficar sozinhas. Elas têm que estar acompanhando uma vogal, formando um ditongo. No caso dos hiatos, como vai ficar uma letra para cada lado, cada uma delas está representando um único fonema vocálico, e isso me caracteriza o hiato. O terceiro tipo de encontro vocálico é o tritongo. No tritongo, eu vou ter duas semivogais e uma vogal, sempre nessa sequência, semivogal, vogal
e semivogal. Eles podem ser classificados em orais se o seu centro for uma vogal oral, como em Paraguai, quais e averiguou, por exemplo. Já os nasais são aqueles que vão ter uma vogal nasal no seu centro, como em saguão, baião e minguan, etc. Nos encontros vocálicos, gente, a dica é não confundir o ditongo com o hiato. E repare que os ditongos, as sílabas, as vogais vão ficar sempre na mesma sílaba, ao passo que nos hiatos elas se separam. Fiquem de olho nos casos de sinérese e diérese, que são situações em que um hiato é pronunciado como um ditongo e um ditongo é pronunciado como um hiato. Mas isso você vai poder acompanhar no nosso blog, uma super dica que nós vamos colocar lá sobre esse interessante aspecto da fonética e fonologia do português. No caso dos tritongos, a dica aqui é não se confundir com relação à sequência de letras. Por exemplo, numa palavra como Piauí, nós temos 4 letras vogais ali em sequência, e isso pode fazer com que o aluno, né, não saiba identificar. A dica aqui é fazer a separação silábica e reparar onde que os sons se agrupam numa mesma sílaba. Em Piauí, você vai ter um hiato entre o I e o A, né? Em Piá, vamos ter depois uma sequência de ditongo e depois um outro hiato. Para ser tritongo, tem que ficar as 3 vogais letras na mesma sílaba. E vocês vão perceber que 2 dessas letras vão estar sempre representando o fonema I e o fonema U. E se o centro da sílaba for uma vogal oral, tritongo oral. Se for uma sílaba nasal, tritongo nasal. A gente espera então agora o quê, pessoal? Que vocês façam os exercícios e acompanhem nossas questões comentadas. Vocês vão ver como esse tópico é cobrado pelas principais bancas. Em caso de dúvida, vocês já sabem o que fazer, eu nem vou dizer o que é preciso para que a sua dúvida seja esclarecida. O que eu vou desejar é vê-los na nossa próxima aula sobre sílaba e divisão silábica. Um abração e até lá!